Eu saúdo a igreja com a maravilhosa paz do Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos revele, nos mostre o que Ele realmente quer de nós. O que Deus quer do seu povo. Uma consciência que nós estamos nas mãos de Deus. Que nós não estamos à deriva. Nós não estamos aqui por acaso, passando o que nós estamos passando na nossa vida. Essa pandemia, essas ameaças de todo tipo, vacina ou não vacina? O que tem essa vacina? Vai dar certo a vacina? Ai, não vai dar certo a vacina, deu um negócio na vacina. Não, a vacina vai dar certo sim. Ai, mas tem que passar 5 anos. Não, pode ser com menos tempo. Ai, mas a vacina é segura? E a pandemia, o que é isso? O que está acontecendo? Novos casos? O que é isso? E agora? Novos casos? Eita, é uma segunda onda? Não é uma segunda onda. Ontem eu vi que o jornalista disse que não sabe como é o nome que ele vai dizer. Não sabe o nome não, se é segunda onda, se é não sei o que, eles não sabem o que dizer. Ninguém sabe de nada, tá todo mundo doido, tá todo mundo sem entender nada. Sabe por quê? Porque tá todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Tá todo mundo pensando que é autossuficiente. Tá todo mundo pensando que tem o controle de alguma coisa. E alguns já estão conscientes. Eu não tenho mais controle da situação. Que desespero! Sabe por quê? Porque ainda não conseguiu entender. Nas mãos de Deus, tudo está debaixo do controle dele. E quando você entende que está no controle do Pai, você já fica em paz. Porque é mesmo. Está nas mãos dele. Ou você fica gritando desesperado como aqueles homens que estavam com Jesus dentro do barco, no momento da tempestade, desesperados, e ainda perguntou a Jesus: não te importas que morramos? E aí o Senhor, simplesmente com uma ordem: acalma-te. E os ventos acalmam. E quando os ventos se acalmam, o mar para com a sua agitação. E tudo se faz calmo. E o barco volta ao seu lugar, não balança mais. E tudo fica em paz. Basta uma ordem. Vocês não entenderam ainda? Mas esta ordem não foi dada porque nós não olhamos para o nosso Pai. E quando olhamos de forma distorcida. Tá tudo distorcido. Olhamos para o Pai, vendo nele ou alguém que tem que servir você, que tem que fazer a sua vontade do jeito que você determinar. Porque tem gente mandando o povo de Deus determinar. Tá de brincadeira. Como é que eu vou determinar ao meu Senhor alguma coisa? É muito atrevimento, né? É muita falta de respeito, de reverência a Deus. Eu determinar que eu quero para mim. Não é para o meu próximo que eu estou clamando e pedindo a Deus, não. Eu estou determinando para mim. Um carro marca tal, cor tal. Diga a cor e determine. Esse que prega isso deve estar bem quietinho agora. Eu acho que a pandemia deu uma silenciada nele. Primeiro, que a pandemia nos fez lembrar que a vida é mais importante
do que os bens materiais. Deu para perceber, não deu já? E que nós não temos o controle sobre a vida, porque tem médicos que estão partindo com esta pandemia. Estão sendo recolhidos por Deus e têm conhecimento. Sabem como agir com uma doença, mas não têm o controle total sobre esta doença. Aliás, controle nenhum, porque cada dia as pessoas são mais surpreendidas. Por isso que eu digo que antes que essa vacina chegue no braço de alguém, mesmo para dizer assim, a primeira vacina que agora todo mundo vai se vacinar. Quando ela chegar, não tem mais um vírus para contar a história. Só para Deus mostrar que a nossa vida está sob o controle dele. Sob o controle de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. O título hoje é Nas Mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Ai, que alívio. Nas mãos de Deus. Daquele que sustenta a terra. E ela não sai. Ela está no espaço fazendo está no espaço que Deus quer que esteja, fazendo o movimento que Deus quer que faça, de uma forma simétrica, de uma forma precisa, não é acaso. Eu me lembro que tinha uma música que dizia, o acaso vai me... Não, vai não, não tem acaso que faça nada não. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Triste do homem que acredita em búzios, que joga búzios e aí vai dizer como é que vai ser. É uma maldição isso. Qualquer tipo de misticismo que vá dizer qual é a tua sorte, fuja dele. Porque para Deus é abominação. Tem no livro de Deuteronômio, aqui na Bíblia Sagrada, Deuteronômio 18. Diz que é abominação. Então não existe história de por acaso. E ninguém fique desesperado porque nada está fora do controle de Deus. Nada está sendo surpresa para Deus. Foi tudo planejado para salvar a sua vida e a minha vida. Nós estávamos dormentes. Nós estávamos caminhando para a morte, pensando que estávamos no caminho certo. Mornos, distantes de Deus, permitindo tudo, permitindo o pecado dentro da igreja, nos sujando, saindo da igreja com egoísmo, pensando só no nosso umbigo, começando por mim. Eu pensava o seguinte, que o que eu puder fazer por ali, que não me tire da zona de conforto, até que eu fazia aquele sacrifíciozinho, aquele negocinho aqui, vamos ajudar aquele ali, porque na palavra de Deus diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo, então eu vou ajudar aqui. Será que eu me amava tão pouquinho daquele jeito que eu fazia? Será que era o suficiente para estar obedecendo a Deus? Será que, qual era o meu coração quando eu estava fazendo aquilo? Será que não era da sobra da sobra? Será que eu só dava aquilo quando aquilo realmente estava até me incomodando de ter? Ou será que aquilo me custava alguma coisa? Aquilo que eu dava ao meu próximo me custava alguma coisa? Nós estávamos caminhando para a morte eterna. E mais uma vez, o Senhor nos fez lembrar que o seu Filho morreu por nós, para nos dar uma vida eterna, mas para aquele que andar segundo a vontade do Pai. Aquele que se entregar ao Pai, que se render ao Pai, que deixar de achar que é autossuficiente e reconhecer com todo o dinheiro que eu tenho do mundo,
Eu não consigo agora dizer eu estou totalmente livre da possibilidade de sofrer o vírus da pandemia e de morrer por causa dele. Com todo o dinheiro do mundo, eu não sou autossuficiente para ter certeza disso. Porque até nisso, o Senhor, no seu zelo, deixou a dúvida. Tem gente que ninguém está entendendo por que teve mais de uma vez o vírus. Ou seja, quem teve que pensa que está tudo bem, ainda está em dúvida. Porque ainda tem vírus solto por aí e não sei por que um vírus, 2 vezes numa mesma pessoa. A pessoa está imunizada, ficou boa, mas aí de repente ela não estava imunizada. Não deu alguma coisa ali, ela sente de novo, dá de novo. E na segunda, essa pessoa foi recolhida por Deus. Isso é só para a gente entender, de uma vez por todas, que há alguém maior do que você que pensa que é grande. E ele tem o controle sobre a sua vida, que você pensa que tem o controle sobre a sua vida. E não tem. É para te salvar. Não é porque ele quer simplesmente que você morra. É não. Ele quer tirar você da morte eterna e levar você para a vida. Por isso que ele ainda nos deu essa oportunidade. A pandemia, eu chamo ela de oportunidade. Deus abriu mais uma vez a sua porta de misericórdia para a humanidade. Mais uma vez, de tantas oportunidades que Deus já nos deu. E agora Ele nos deu mais esta oportunidade. E tá todo mundo sem entender nada. Pois o Senhor está explicando agora, até para mim. Que não pense que eu sei 1 a mais do que você. Sou leiga. Sou falha. Sou pequenininha, uma formiguinha. Um vermezinho de Jacó. Estou aprendendo com você. Igualmente, estamos na mesma sala de aula. E o professor, que nos ama tanto, ô paizão, perdoa, Pai, essa liberdade de dizer isso. Pai maravilhoso, o grande eu sou. Eu te louvo e te glorifico porque tu não desistisse de nós. Por isso que o Senhor nos permite essa pandemia. Esta oportunidade de nascermos de novo, de renunciarmos ao pecado, de sairmos da zona de conforto, da hipocrisia e entrarmos na tua presença, reconhecendo que só tu és Deus e que dependemos de ti, Senhor. Estamos nas tuas mãos. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios, do versículo 5 ao 8. Olha o que diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique pensando porque eu estudei muitos livros, porque eu estudei isso, aquilo, fiz uma especialização nisso. Não se estribe nisso não, que não vai servir para nada. Tá servindo para alguma coisa? Sinceramente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
Em tudo que você fizer, reconheça que você só conseguiu fazer porque Ele te deu o fôlego de vida e a inspiração para você fazer, a sabedoria para você aprender, para te dar conhecimento. O conhecimento veio dele. Quem foi que escreveu o livro? Alguém que aprendeu. Quem foi que ensinou aquele que aprendeu? Então, no final de tudo, você vai encontrar que veio dele. Todo o seu conhecimento veio dele. Foi inspirado por ele. Ele estava inspirado quando permitiu que você existisse, que eu existisse, que nós existíssemos. Ele estava inspirado quando ele nos fez existir. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Quando você reconhece que é Ele, que vem dele a sua vida e que tudo que acontece na sua vida foi porque Ele permitiu ou Ele fez acontecer. Aí, quando acontece isso, ele endireita as suas veredas tortas. Nós só vamos para o lado errado. É uma coisa natural nossa. Nós gostamos de ir para o lado errado. Oh, é tão bom enfiar o dedo na tomada, mamãe. Oh, eu queria tanto enfiar o meu dedinho na tomada. Menino, mas vai dar choque. Aí o bom pai vai e diz: não bote não o dedo na tomada. Se você botar, você vai perecer. Mas tá certo, vamos por aqui. A tomada tá me chamando. A tomada tá me chamando. Ui, eu tô com uma vontade tão grande de fazer uma coisa que eu sei que não te agrada, mas eu vou fazer. Aí a gente entorta a vereda da gente. Aí quando você reconhece que precisa dele, que o dedinho tá doendo, e só quem vai tirar o teu dedo da tomada vai ser ele. Só quem vai acabar com o vírus da pandemia vai ser ele. Não é o homem, não. Já entendeu que não é o homem? Não tá conseguindo, não. Limpe isso, faça não sei o quê. A pessoa faz tudo, bota máscara, bota tudo e adoece. Porque ele está resolvendo tudo. Está no controle dele. Devemos fazer aquilo que Deus nos ensinou. Deu conhecimento ao homem, o homem entendeu que se ele usar, ele vai evitar. Se ele usar, se ele lavar as mãos, se ele tomar ivermectina, tudo direitinho, faz do jeito que ele disse. Mas você sabe que tem gente que tem conhecimento sobre isso, que faz isso e que contrai o vírus. Alguns sobrevivem, outros são recolhidos. Deixando claro que o ser recolhido não é punição, não. Negócio difícil tá pra gente que tá aqui. Tá complicado para quem tá aqui. Mas debaixo da graça, nós somos felizes, mesmo estando aqui. Mesmo estando aqui, nós somos felizes. Então, ele endireita as nossas veredas. Quando a gente insiste, aí ele é quem tira mais uma vez o dedinho. Chega a estar preto na tomada. Aí ele, sim, meu filho, vamos consertar esse dedo. Ô, meu filho, bota o dedinho na tomada, não. Faz um esforçozinho, fica perto de mim. Que você, debaixo das minhas asas, você está protegido. Você vai estar forte. Você será mais que vencedor, meu filho. Fica comigo, meu filho. Tá doendo muito aí fora. E eu quero te guardar. Eu quero te salvar. Eu permiti o vírus para salvar tua alma. De que adiantava não ter vírus nenhum e todo mundo caminhando para a morte eterna? A minha misericórdia te alcançou. Assim diz o Senhor. A misericórdia dele nos alcançou. A maior prova da misericórdia dele, para mim, a minha experiência, porque cada um tem a sua, individual, a minha,
Foi na madrugada do dia 22 de março de 2020. Foi aí a experiência. Quando ele, na sua infinita misericórdia, visitou esse pozinho, esse vermezinho de Jacó, que além de frágil, fraco, limitado, porque é isso que eu sou, fraca, limitada, ainda estava gripada. Olha, minha gente, quando a gente está na rua, todo mundo de máscara, resolvendo uma coisa que a gente é obrigado a ir, aí por isso a gente vai. Uma pessoa dá um espirro, diga sinceramente, você não fica apreensivo? Se tossir, ai Jesus, o que é isso? Ai, 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 não é? Pois eu estava gripada, com secreção mesmo, muito gripada, com tosse, com secreção. Estava muito gripada, com medo de me aproximar das pessoas, para não contaminar as pessoas. Meus netinhos, quando chegavam aqui, era terrível. A tristeza que eu sentia sem poder chegar perto. Não podia chegar perto deles, para não fazer mal a eles e nem aos meus filhos. Olha, foi muito difícil. Quando o Senhor, na sua infinita misericórdia, me visitou, eu estava vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque eu já tinha tomado consciência que a coisa estava acontecendo, aquilo que Deus tinha falado ano passado, estava acontecendo realmente. Porque meu esposo que me alertou isso quando eu estava só na China. Ele se lembra daquela revelação que o Senhor lhe disse? O Senhor me acordou, me despertou, dizendo, em 2019, o ano passado, não me lembro o mês nem o dia, porque eu sou muito displicente, não marquei, não gravei, como agora eu gravo, 22 de março de 2020, a madrugada, antes do dia amanhecer. O Senhor me despertou. Mas nesse dia, quando Deus falou no meu coração, eu me acordei com Ele dizendo, vou recolher alguns milhares. E era uma paz. Sem Ele, é porque você não escuta, porque eu não tenho alucinação, não. Ele disse sem ser com esse ouvido, é o ouvido do Espírito. E aí eu acordei com aquilo. Eu poderia ter ficado desesperada, né? Mas eu não fiquei porque era uma paz tão grande que ele passou para mim. Era como que ele dizia que havia necessidade disso. E ele também falou alguma coisa sobre criança, que ele ia usar crianças porque levantar crianças, porque os homens estavam perdidos. Mas era alguma coisa como sem não falar isso, ele me convencia disso. Pronto. Aí foi até que eu ia ter o culto à noite, aqui em casa, que eu gosto de fazer. Eu tenho esse compromisso. Antes era um compromisso na outra casa que eu morava. Nesse eu faço por amor mesmo. Eu continuo fazendo. Com o Senhor, de fazer o culto, um culto, uma vez no mês. No penúltimo sábado, geralmente, mas às vezes acontece em outro sábado. E aí, ele me acordou, foi no sábado, porque à noite eu avisei ao meu irmão, Jackson Martins, que ele tem até um canal de Fazendo Pensar, de direito. E que ele é jurista, ele é advogado militante. E aí, ele foi o primeiro que chegou para o culto. E quando ele chegou, eu falei para ele sobre isso. Até ele disse, não, mas o arrebatamento, eu disse, não, não era arrebatamento. Recolher mesmo. Deus vai recolher alguns milhares. E isso passou. Mas só que quando você está gripada, sabendo que Deus já estava fazendo isso e que já estava vindo para cá, já tinha revordose, já tinha gente vindo, já tinha casos aqui no Brasil, e eu gripada, é claro que eu, no meu pensamento, eu fazia parte desse povo que ia ser recolhido. Era assim. Por isso que eu digo para vocês o quanto que foi uma revelação na madrugada.
porque tinha tudo para realmente eu simplesmente pensar que eu ia e pronto. Mas o plano de Deus era que primeiro eu abrisse esse canal. Quando eu vou, Deus é quem sabe. O tempo da minha vida pertence ao dono dela. É ele quem decide. Eu peço a Deus para ter longos, muitos e muitos anos de vida aqui na terra, servindo a Ele, com alegria, com satisfação, com ânimo. Mas o tempo é dele, tudo pertence a Ele. Mas eu achava que era naquele momento. Nós já estamos hoje, dia 3 de dezembro de 2020. E não era o vírus, porque depois disso eu tive outra situação que era parecido com o vírus, fiz o exame e disse que eu não tinha imunidade, que eu não tinha tido o vírus. Então, era outra gripe que eu tive, outro tipo de gripe. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus está no controle total. E quando o Senhor, a minha experiência foi essa, na madrugada, quando o Senhor me despertou com um louvor. Rosa, a cantora agora fugiu o nome. Que é: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Aí tem um momento que ela faz: este lugar é no Senhor, este lugar é no Senhor. E era um louvor que aí eu tive que procurar, sair procurando o celular e encontrei o celular no escuro do quarto e salvei logo esse louvor para não esquecer, para poder dar o testemunho, porque eu fui despertada com esse louvor. E aí, melhor do que tudo isso, irmãos, foi ele me instruir, me inspirar para fazer esse canal, nos mínimos detalhes, irmãos. Nessa brancura aqui atrás, que não era para ter nenhum detalhe atrás de mim, em lugar nenhum que chamasse a atenção de vocês. Que eu, que sou um pouco vaidosa, não tivesse coisa de maquiagem, cortasse meu cabelo. Quem cortou foi o meu esposo para fazer o canal, mas eu já cortei depois, porque já pude sair e cortar. E ele: não, mas eu nunca cortei cabelo. Diz: corte, porque ele quer que seja cortado. Porque eu gosto de cabelo grande. Eu gosto de exibir os cachos, os cabelos grandes. Mas o Senhor não quer que eu fique me exibindo nesse canal. É dele. É para a honra e glória dele e é para te salvar, para alcançar vidas. Ele disse que essa palavra ia chegar em lugares longínquos, até os confins da terra. Ele disse. E que muitos não crerão nessa revelação, no que ele disse, nesse canal. Muitos. E eu estou vendo isso. Começou dia 5 de abril. Foi o primeiro vídeo. 5 de abril, num dia de domingo. Porque meu genro conseguiu fazer. Que eu achava que só ia ser depois que eu fizesse. Eu queria me preparar, fazer curso de teologia para poder fazer o canal. Não, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em salvar vidas. Em tirar aquelas pessoas que estão caminhando para a morte eterna, tirá-los das trevas e conduzi-los para a luz. Então não tem mais tempo. Eu não tinha mais tempo de fazer teologia, não dava mais. Tinha que ser logo. E aí, isso foi na noite, na madrugada de 22 de março. No dia 5 de abril, eu já estava com o canal aberto e falando: meu genro, meu abençoado genro, maravilhoso, que Deus o abençoe. Eu estava pedindo a Jackson queria vir me ajudar. Mas não podia por causa da pandemia, ele não podia, a gente não podia ter contato. Foi no auge da pandemia. E eu ainda gripada, eu não ia chamar Jackson para vir fazer isso. Que ele sabe fazer. Aí eu avisei a ele, liguei para ele e disse: olha, graças a Deus que deu certo, que Vitor veio aqui e ele abriu o canal. Graças a Deus. E aí, do dia 5 de março para agora, né, todo esse tempo, a gente já sabe que não era para aquele momento eu ir. A pandemia está aí, controlada por Deus, não pense que pelos homens, porque quando eles pensam uma coisa é outra, é exatamente o contrário, porque quem está controlando tudo é Deus.
E a palavra de Deus está sendo colocada aqui, explicando, esclarecendo, porque tem gente que está pensando que esse vírus da pandemia é um castigo, quem está morrendo é porque não estava na graça. Não é verdade. Não é castigo, é bênção de Deus, é oportunidade que Deus está nos dando para despertarmos, para sermos cristãos verdadeiros, que creem em Deus verdadeiramente, que agora tem ousadia de dizer, eu estou com Ele está em mim, é Ele quem tem o controle. E agora eu posso falar isso, que pecado é pecado, que você tem que fugir dele porque senão você vai para a morte eterna, que Ele está no controle. E hoje para dizer que nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E Ele disse, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ai, eu sou Márcia. Tudo vem dele. Né? Tema o Senhor e afaste-se do mal. Olhe que palavra maravilhosa. Provérbios 3, que eu estou lendo. Estou no versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio. Olhe o remédio. Olhe qual é o remédio para o seu corpo. Remédio para o seu corpo. E refrigério para os seus ossos. Tá entendendo? Aqui eu tô entendendo tudo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aleluia. Provérbios 3, versículos 5 ao 8. E aqui eu escrevi algumas coisas. Deus está em tudo. Até naquilo que está difícil. Até naquela dificuldade, Ele está nisto, para o seu bem. Não é incrível? Para o seu bem. Às vezes Ele permite uma coisa ruim para o seu bem. Deus está acima de tudo. Então não coloque nada acima de Deus. Nada. Porque senão você vai perecer. Deus está acima de tudo e no controle de todas as coisas. E para mim é motivo de glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele está no controle. Ele estando no controle, vai tudo bem. Vai tudo muito bem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, o autor de nossas vidas. Isso tem em Tiago, do versículo 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Diz assim: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Ele não muda de ideia, ele não diz, mas tu era um adultério, mas é porque ele era tão feio, né? O rapazinho era careca, já tava barrigudo, já tava ficando chato, velho chato, então adulterou, então pode. Não, ele não varia. Adultério é adultério. Ame o seu careca, o seu chato.
ame o seu esposo. Não fique olhando para outra pessoa, não. Que é adultério. E adultério leva para a morte eterna. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que agora está uma sombra de mudança. Estão querendo até atualizar a Bíblia Sagrada? É uma sombra de mudança. Agora precisa pintar as igrejas de preto. Porque tem uma resposta. Porque eu não consigo, como eu não acreditei nessa justificativa, acabei esquecendo dela. Nada justifica. Ele é o Pai das luzes. Não há trevas com ele. E não há variação. Eu queria muito ver as igrejas pintadas de branco novamente. Ai, mas aí pode ser que aí não dê certo o negócio na hora do louvor e todo mundo vestido de preto, que é para poder ninguém aparecer e ficar só o louvor. Fique todo mundo vestido de branco, que também não aparece não. Só vai aparecer os olhos de vocês piscando e a boca abrindo e fechando. Não tem variação com Deus não, viu? Então eu aconselho, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que o povo de Deus fuja das trevas. Tudo que simboliza trevas, fuja. Não é bom, não. Então pode deixar iluminada mesmo a igreja. Não precisa ficar tudo preto, com fumaça. Não, isso é lá na boate. Porque quando eu era adolescente, o povo boate, menina, era uma moda tão grande que tinha que ir para boate. Pois foi uma situação difícil. Na verdade, na minha adolescência eu não fui para boate. Não é na adolescência, é da minha juventude. Eu era casadinha de pouco. E aí, todo mundo tinha que ir para essa boate, que era o nome da boate, que eu não lembro do nome. Era a única boate que tinha aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E quem quisesse dizer que era jovem e existisse, todo mundo tinha que passar por lá, por esse lugar. Aí lá fui eu também com meu esposo. E minha irmã, eu acho que outro irmão meu. Eu sei que eu não fui sozinha com ele, não. E graças a Deus, porque eu não tinha carro, aí foi o carro que eu fiquei do lado de fora com meu esposo. Olha que situação. Aí, bom, aí era uma fila para entrar nessa boate. E eu ali, naquela fila. Né? Tudo bem, na fila tá. E a música eu estava ouvindo já do lado de fora. Mas eu pensei que era do mesmo jeito do lado de dentro. Aí vamos para a fila, todo mundo ali na fila, do lado de fora já estava começando, que eu falava com meu esposo e olhando que era um imprensado grande, era todo mundo querendo passar por lá, porque se não fosse nessa boate, não era gente. Não tem gente que pensa isso, tem jovem que diz, se eu não fumar maconha, aí eu vou ser diferente dos outros meus colegas? Não, tem que fumar maconha. Aí, graças a Deus que eu não passei por essa história de ter que fumar maconha. Mas para essa boate, eu tinha que ir, porque senão não sabia o que era felicidade. E aí fui. Aí eu nessa fila eu já estava achando meio estranho, mas como era para felicidade, vamos ficar na fila. E eu que eu não gosto de fila, mas aí eu querendo... Quando eu fui me aproximando mais da porta desse lugar, eu não conseguia mais escutar o que meu esposo falava, nem eu conseguia, nem ele me ouvia. Eu já fiquei meio assim, mas aí eu tinha que entrar. Olha, eu tinha que ser carimbada. Tinha que passar por esse negócio para entrar nesse lugar, para poder dizer que eu era jovem, que eu estava igual a todo mundo. Minha gente, quando eu entrei, olha, era tudo pintado de preto com detalhes vermelhos. Era tanta luzinha pequena que não servia para nada, porque eu olhava para o meu esposo, só via fumaça. Eu olhava para ele, eu não via meu esposo direito. E eu olhando para ele para pedir como é que a gente faz para sair daqui. E graças a Deus ele pensava igual comigo. E eu olhava e gesticulando. E eu queria sair, mas eu não tinha como voltar. Eu não tinha como voltar. Era gente. Era tanto besta no mesmo lugar
que vocês não fazem ideia. E essa bestalhada com o pobre do marido ali, os dois. E aí eu digo, e agora a gente não tem mais como voltar. E querer voltar não dava, a fila era todo mundo empurrando para entrar. E eu não podia estragar aquilo ali, eu ia chamar a atenção das pessoas. E eu me ver. Olha a besteira de quando a pessoa é nova demais, que não tem experiência da vida. Eu sei, minha gente, que graças a Deus, eu entendi que se eu continuasse na mesma tirinha, na mesma filinha, não me espalhasse, que tinha os lugares com as cadeiras, era tudo uma escuridão grande. Todo mundo tatubeando lá, não sei como era aquilo. Aí eu digo, vamos continuar na fila, porque eu vi que tinha como uma filinha, que tinha esse estreitinho, esse caminho estreito que fazia a volta dentro desse lugar até a porta de sair. Menino! Foi um alívio tão grande quando eu consegui sair, porque o som era tão alto que cada boom dele estava alterando as batidas do meu coração. Eu não sabia que eu tinha taquicardia, arritmia. E depois eu descobri que eu tinha. Mas se eu continuasse naquele lugar, eu morria, eu ia ter um negócio. Porque era bum, bum, e ele batia bum, 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 e do jeito que ele batia, e eu aperreada e meu esposo segurando na minha cintura para poder... Aí eu consegui. Fiquei do lado de fora, esperei. Quem veio comigo, quem estava comigo, ficou lá. E eu tive que esperar, porque eu não tinha carro. Mas ainda bem que eu tive esse refúgio. Eu passei a noite com meu esposo dentro do carro, eu escutava o som, mas dava para falar com meu esposo. Eu ouvia a voz dele, ele falava comigo. E a gente ali combinou de nunca mais entrar numa boate. E graças a Deus, precisou mais não. Aí agora, infelizmente, tem igreja que está imitando boate. Tem igreja que as pessoas estão ali, eles têm um pensamento bom, eles estão ali, eles querem aprender de Deus. E as pessoas que vão para lá, eles querem também aprender de Deus. Mas parece que nessas igrejas eles pensam que se não pintar de preto e não ficar igual uma boate, tudo escuro e uma luz, tem tanta luzinha, mas não serve para nada, porque continua tudo escuro. Você olha para a pessoa que está do seu lado, mas você não vê direito. Deus não quer nada com trevas. Ele está na luz, ele é a luz. Então comecem, como igreja do Senhor, a falar para os líderes que não precisa de ficar pintado de preto, que a gente vai dar uma contribuição de tinta para pintar de branco e deixar a luz acesa. Não precisa de gelo, não sei o que de gelo, fumaça de gelo. Não precisa. No louvor, vamos adorar a Deus. Mais de ti, Senhor, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça no claro e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Que o jovem, quando entrar na igreja, ele se constranja com a glória do Senhor. Se ele quer uma boate, vai procurar uma boate. Que lá na porta da boate, tá? Eu concordo que tem um monte de menino que saiu da igreja pintada de branca, que foi lá para a porta da boate entregar um folheto e dizer: Jesus te ama, não entra aí não. Quer um lugar claro, bom, iluminado, alegre. A alegria da gente é constante. Quer ser feliz, meu amigo? Não é aqui dentro da boate, não.
Se você entrar nessa boate aí, você vai ver como o negócio é difícil. É tudo preto. Com umas músicas que você não está entendendo nem o que é. Pode ser até que esteja exaltando até o adversário e a gente nem sabe. E não dá certo não. Você ainda vai ficar com problema de ouvido, de audição. Você não vai ficar ouvindo bem não. Depois que você passar por essa. E se tiver taquicardia, não entre não. E o negócio lá, cada bum, altera as batidas do seu coração. Saia desse negócio. Agora, quer vir para a luz? Tem luz lá na minha igreja. Lá é aberto, é iluminado. Lá é a verdadeira alegria. Nós pulamos de alegria sim na igreja. É de alegria mesmo. Que vejam você. O que é que tem? Não precisa ficar de preto e o pano preto e atrás preto para poder ninguém ver. Não. O Senhor é luz. Onde Ele chega, no claro, as trevas se dissipam. Então não vamos colocar trevas dentro das igrejas. Que é o que está acontecendo. Ora, isso simboliza que você está colocando o mundo dentro da igreja. Ainda bem que Deus mandou a pandemia para fechar as igrejas e dar tempo de pintar de branco. Vamos pintar as igrejas de branco? Como era antigamente? Que tal um renovo na nossa igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos. E como igreja do Senhor, nós podemos nos reunir como igreja e falar com os nossos líderes. Líder, o senhor é jovem pastor, o senhor é um jovem pastor, o senhor é um homem que ama a Deus. E Deus não está querendo essas trevas não. Por que está esse negócio tudo preto aqui na nossa igreja? Isso aí deixa para boate. Aqui é a igreja do Senhor, é o templo. Templo, prédio, onde nós nos reunimos como templos do Espírito para adorar o Deus vivo. Não tem brincadeira aqui, tem alegria. Agora, brincadeira não. Tem a palavra para que as pessoas saiam alimentados, fortalecidos. Oh, aleluia! Deus me conduziu por esse caminho. Me perdoe, irmãos. Eu não estou apontando para nada. Eu estou dizendo o que Deus quer que eu diga. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Quando falou isso, veio na minha memória que as igrejas estão pintadas de preto. E os jovens do louvor, eles ficam vestidos de preto também. E as pessoas que auxiliam, que recebem os irmãos na igreja, que recebem aquela pessoa que chegou pela primeira vez, também está de preto. É farda. Então vamos botar uma farda branca? Tem problema não. Todo mundo de branco. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há trevas. Em quem ele não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É o que somos. Deus criou tudo, mas nós somos as primícias do Senhor. Devemos andar em luz e não em trevas, reconhecendo que Ele está em todas as coisas, no controle de tudo. E Ele está querendo um renovo na sua igreja. Reconciliação. Avivamento. Presença dEle. Ele quer entrar nas igrejas. Ele quer ser a luz das igrejas. Ele quer restaurar a sua igreja. Ele quer salvar o seu povo. Reconheça Deus, a sua presença em
todos os seus caminhos. Reconheça a existência de Deus em tudo. Nada é por acaso. Nada foge das mãos de Deus. E nem eu quero fugir. Eu quero estar mesmo nas mãos dele. É onde eu estou refugiada. Eu estou protegida do adversário de nossas almas. É nas mãos dele. O melhor lugar, o lugar mais seguro, é nas mãos dele. É nas mãos dele. Oh, aleluia! Como Deus é bom, como ele é presente. É nas mãos dele que nós devemos estar, porque ele está em todas as situações. Aquilo que nós falamos ainda esta semana. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não está por acaso aqui. Tem um propósito para você estar vivo, para você estar viva. Tem um propósito bem maior do que o que você está imaginando. Bem maior do que o nosso limitado entendimento alcance. É bem maior o propósito dele. E ele está no controle desta situação aí, tão difícil. Mas ele está no controle. Ele é a nossa esperança. Nós estamos nas mãos de Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Oh, meu Pai, muito obrigada por tudo. Obrigada por esta palavra que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigada pela tua direção em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua luz, o teu favor. Ensina mais de ti, meu Pai. Ensina mais de ti. Eis que estamos à tua porta e batemos. Batemos pedindo ao Senhor por toda a terra, por toda a humanidade, por todos os seres viventes, por todo o universo. Nós te pedimos, Pai, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que entre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entre e faça morada em nosso coração, em nossa vida. Dependemos de ti, ó Pai. Sabemos que tudo está nas tuas mãos. Te glorificamos, te agradecemos, Pai, porque tu és a nossa esperança. Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu estás presente neste momento difícil que toda a terra está enfrentando. Esta fase da pandemia, da incerteza, dos temores. Oh, meu Deus. Mas tu estás conosco. Nós estamos nas tuas mãos. E assim sabemos que o mal não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer, porque a tua igreja está olhando para o Senhor agora. Nós estamos com os nossos olhos fitos em ti, Senhor, firmados no Senhor, na nossa rocha. Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos só no Senhor. Nós não acreditamos mais nas nossas possibilidades.
tudo para nós se tornou frágil, duvidoso, temeroso. Mas no Senhor não acontece isso, não há variação. E eu te agradeço pela certeza que eu tenho, meu Pai, que tu estás no controle. Tu estás no controle. Então eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, eu te peço o teu favor, a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia, o teu perdão. Perdoa, Pai. Perdoa o teu povo e sara a nossa terra. Mas é no teu momento, Senhor. Porque o Senhor está salvando vidas. O Senhor está despertando alguns que ainda dormem. O Senhor está trabalhando. E eu não posso interromper o seu trabalho. Eu só posso clamar que o Senhor esteja conosco nesta tempestade. E que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas e nos mantenha nas tuas mãos. Sagradas, santas. E isso, Pai, nos dá uma paz tão grande. Eu te agradeço, Pai. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. E te agradeço, Pai. Te agradeço. Hoje, sempre, eternamente eu sou grata ao Senhor por tudo, pelo teu controle. Porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor continua dizendo: filho meu, estou aqui. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Como Deus é bom. Meu Deus, Ele é muito bom. Ele é tudo para mim. Ele me renova a cada manhã. E que Ele te fortaleça. Que Ele te alcance. Mesmo que você esteja agora no presídio literalmente, ou então na prisão das drogas, no cativeiro da prostituição, das drogas, do adultério, do homossexualismo, mesmo que você esteja mergulhado nisso, Ele te chama para a vida. Ele te chama para o arrependimento de pecado. Tu és muito valioso para o Senhor. Homem de Deus, o que você está fazendo aí no presídio? O que você está fazendo aí neste presídio? Foi você que procurou esse lugar para você. E agora você murmura contra mim? Assim diz o Senhor. Eu permiti mesmo que você estivesse aí para hoje você ouvir a minha voz. Você estava correndo muito. Foi preciso você parar neste lugar para você ouvir a minha voz dizendo: arrependa-se! Arrependa-se! Pare de fazer o mal! Porque eu tenho um trabalho muito grande para você. Você pode fazer grandes coisas através do Senhor. Oh, aleluia! Quer ser livre? Comece agora a sua liberdade. Abandone o pecado, que aí dentro mesmo você será livre e será instrumento nas mãos do Senhor para salvar outras vidas e tirá-los das trevas para a grande luz. O grande eu sou está chamando você. Levante-se. Você está caído. Levante-se.
E comece a aprender mais de Deus. Aprenda mais de Deus. Assim diz o Senhor. Saia deste lugar. O que você está fazendo aí, mulher? O que você está fazendo aí? Eu não permito que você esteja aí. O meu plano não é este para você. Saia deste lugar agora. Saia deste lugar. Este dinheiro maldito que você está recebendo através do pecado está levando você para a morte eterna. E enquanto você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo para você. Abandone o pecado. Tudo que está levando você para a morte eterna, abandone agora. Resisti ao diabo e ele fugirá de ti. Amém. Amém.